Olá, gente linda! Bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Silvia Paula e estou muito feliz em receber você aqui para mais um vídeo. E desde já falo, se você não é inscrito, tá perdendo tempo. Já se inscreve aqui, aciona o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece, dá aquele like para ajudar o YouTube a mandar esse vídeo para muitas pessoas, porque eu sei que tem muita gente aí precisando de uma luz, hein? O que fazer quando tudo dá errado? Quando a gente já tá ali pilhando no 220, socorro! E é nessas horas que existe aí uma possibilidade de meter o pé pelas mãos e acabar complicando mais ainda a situação. Tem muitas pessoas que acham que, por exemplo, quem tem dinheiro não tem problema. Tem muita gente que fala assim, dinheiro compra tudo, não é? Tem gente que fala que dinheiro compra até felicidade. Pois é, tá enganado, tá muito enganado. Porque os problemas, eles vêm para todos nós, independente se é rico, se é pobre, não tem distinção. Às vezes podemos ter problemas em um lado da nossa vida, né? Ou seja trabalho, seja financeiro, seja com os filhos, seja conjugal, mas acredito que todo mundo no decorrer da vida vai passar por turbulências. E aí, o que fazer nessa hora? É bem complicado, né? Mas será que em algum momento do desespero a gente consegue parar, pensar e analisar o motivo pelo qual as coisas estão dessa forma? Existem muitos motivos que, por exemplo, alguém está sofrendo pelas atitudes de outra pessoa. Aí é diferente. Agora, quando é contigo, quando é com você que você vê que as coisas não estão andando, não estão caminhando, você está entrando naquela ansiedade profunda e não consegue ver solução, não consegue ver a luz no fim do túnel. Quando isso acontece, o importante é você parar, dar aquela respirada, né? Meu filho até me fala, às vezes, quando eu tô muito assim, acelerada e cansada, ele fala: mãe, para, respira fundo umas 3 vezes para dar aquela acalmada. É normal, no decorrer da vida, a gente vai mudando, né? Eu já tenho até um vídeo meu aqui falando sobre mudanças que eu sofri, né, com todo mundo, né, no decorrer da vida, conforme as circunstâncias que vai acontecendo na vida da gente. A gente vai se moldando às vezes e sem perceber a gente acaba se contaminando com outras pessoas, com outras energias, principalmente, que tem aqui, né, gente, que nós sabemos que o mundo espiritual existe, né, como eu sempre costumo falar, é tão real quanto eu e você que está aí do outro lado, ele existe. Então, nosso campo de energia é o que atrai, o que a gente emana é o que a gente atrai. Por isso, a gente tem que estar sempre sendo vigilantes dos nossos sentimentos, das nossas ações. Mas se você parar para analisar, quando a gente está passando por turbulências, por dificuldades, às vezes é mais fácil ceder, né? Quando você está no meio de pessoas que caminham pelo lado errado, quebrando regras e às vezes deixa fluir, vamos ver no que vai dar. Tem pessoas que é assim, né? Tá ruim, deixa, vamos ver como é que vai dar. Uma hora vai resolver, uma hora vai resolver. Isso daí é o mesmo que nadar a favor da correnteza. Tá nadando ali, tá nadando. Por que as pessoas não mudam a direção? Porque nadar contra a correnteza é muito exaustivo, é muito mais cansativo. E nadar contra a correnteza, o que seria a correnteza? Seria os seus desejos da carne, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, mesmo sabendo que aquilo não vai agregar nada na sua vida. Muitas vezes acontece, como já aconteceu comigo e acredito que já deve ter acontecido com você aí, de ter feito alguma coisa e depois pensar: nossa, mas por que eu fiz isso? Nossa, mas por que eu tô aqui? Por que eu falei isso? Porque, entendeu? Então é exaustivo você ficar lutando contra a correnteza, mas aí existe também um lado bom da coisa. Se você está lutando contra a correnteza, você está exercitando os seus músculos, certo? Você está se forçando mais para superar. Enquanto que o cardume está vindo ali de boa, você não, você tá ali se esforçando para ir cada vez mais longe. E quem se esforça muito ganha músculos, fica mais forte. E estando forte assim, você consegue superar outros obstáculos que as pessoas, os peixinhos que estão nadando ali a favor da correnteza, não vão conseguir. Então, se você está nadando contra a correnteza, você está crescendo, você está evoluindo, você está aprendendo a lidar com os problemas. Então, com o passar do tempo, você vai enxergar de uma outra forma, como hoje, por exemplo, eu enxergo os problemas de uma forma diferente do que eu imaginava quando eu tinha 20 anos.
porque ganhei experiência, passei por muitas situações, por muitas cavernas, como já falei aqui em vídeos anteriores, e estou passando por uma caverna agora, e contudo, não deixo me abater, não vou pelo caminho mais fácil, não vou deixar fluir de qualquer jeito e lá na frente a gente vê no que dá. Não, já tenho experiência, já sei o que vai acontecer se eu não tomar a atitude certa. Então eu me posiciono e vou lutar, vou trabalhar e vou seguir as vontades de Deus, sem escutar o desejo dos outros, porque tem muita pessoa que na sua frente é uma coisa, nas costas é outra. E tem muitas também que estão ali contigo e estão só falando coisas que vão te desanimar, vão fazer com que você se desvie. E esse não é o processo, você não pode se desviar. Na Bíblia fala, não vá nem para a direita e nem para a esquerda, não seja não seja morno, seja sempre reto. Então, vou contar uma história do sapinho aqui, para vocês verem que eu adoro histórias, né? Assim como Jesus usava as parábolas. Então, tem uma história de 2 sapinhos. Eles estavam lá pulando, pulando, pulando e caíram dentro de um buraco. Caíram dentro de um buraco profundo. E aí, os outros sapinhos, todos ficaram em cima, assim, do buraco, olhando lá de cima. E começaram a falar. Ah, porque vocês não conseguem, agora vocês vão morrer aí dentro. E os sapinhos começaram a pular pra sair, pular. E nada. E os lá de cima falando, e pra que ficar gastando energia? Pra que você vai se esforçar tanto? Você vai morrer aí mesmo. Acabou pra vocês, já era. Aí teve um sapinho que ficou no canto. Ele pensou, realmente já era, né? Eu vou morrer aqui mesmo, não tem mais o que fazer, eu não consigo pular. Meus pezinhos aqui, minhas perninhas não tá forte pra pular. Ele parou e ficou no canto, enquanto que o outro continuou pulando. Aí teve uma hora que ele deu um impulso tão grande que ele conseguiu sair. Ele pulou pra fora e saiu do buraco. Agora, sabe por que ele conseguiu? Porque ele era surdo. Ele era surdo, então ele não escutou as críticas. Ele via os outros falando, ele achavam que os sapinhos lá em cima estavam falando, vai, você consegue, vai, não desiste, vai, você consegue, vai, pula. Então por isso ele se esforçou o máximo e pulou. Então o outro que escutava se desanimou. Então esse é o sentido, não se desanime, não se apegue no que os outros falam para você, desde que você saiba que o seu coração está em Deus, que a sua atitude é correta, não se preocupe com os outros. Nós temos uma inspiração na Bíblia maravilhosa sobre Davi. Davi, ele foi ungido, né, para ser rei. Ele foi um homem muito abençoado por Deus, né, sendo um homem comum como todos os outros, também errou, mas sempre se voltou para Deus. Tentaram tirar a vida dele de inúmeras formas. Então se pergunta, mas como que isso é possível? Ele não era ungido de Deus? Se ele era ungido de Deus, por que tentaram tanto isso? Porque Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Deus sabia que Davi ia ser um homem fiel a ele, queria ajudar muitas pessoas e queria ser o rei que estava sendo necessário, que Saul já tinha desagradado Deus, então ele queria que Davi tomasse o trono e ali reinasse e fizesse a obra de Deus. Agora, ele poderia ter desistido, porque foi muito difícil para ele, né? Ele passou por muitas dificuldades até ele se tornar rei, porque ele era muito novinho quando ele foi ungido, então demorou entre 15 e 18 anos para ele se tornar rei. Olha quanto tempo ele teve que esperar. Nesse meio tempo ele teve que fugir, tentaram matar ele, tentou acontecer inúmeras coisas, e ele foi desacreditado até mesmo pela família dele, porque quando Samuel foi até a casa de Jessé, o pai de Davi, para estar ungindo o rei, conforme Deus tinha pedido, Jessé colocou somente os filhos bombadões lá, os bonitões, bombadões lá, achando que seria assim que Deus iria escolher. Mas quando passou todos os filhos, Deus falou a Samuel, eu não vejo como vê o homem, eu vejo o coração. E Davizinho, que era franzino, tinha nada de valente, estava onde? No pasto, cuidando das ovelhas. Foi quando Jessé mandou que ele viesse e Deus falou, sim, é esse vai ser ungido. Agora, o que ninguém parou para perceber é que ele, Davi, estava sendo já moldado lá no pasto, cuidando das ovelhas. Porque quando ele estava lá, vinha leão e vinha urso tentar roubar, a pegar as ovelhas para comer. E ele chegava a matar o urso e leão para arrancar a ovelha da boca deles e não deixar comer. Que ele poderia muito bem falar, não, é só uma ovelha, não vou vou morrer por causa de uma ovelha. Não, ele ia lá, ele era firme, ele era valente, ele arrancava mesmo da boca do urso, do leão e matava. E foi desta forma que ele foi treinado, e aí lá na frente ele matou Golias,
que vocês já devem ter escutado falar sobre Davi e Golias, que era o gigante que ele conseguiu derrubar e matar, né? Então vê como é que Deus, ele prepara as pessoas, tudo tem um propósito. Jamais Davi pensou que tratando das ovelhas lá no pasto, ele estaria sendo moldado. Mas isso foi apenas uma forma de Deus capacitar ele. Então, Deus está te capacitando, Deus está me capacitando através das nossas dificuldades, através dos nossos processos, como eu já fiz um vídeo falando sobre como superar os processos. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, desde que você não esteja fazendo nada errado, desde que você não esteja indo contra os mandamentos de Deus. Tem até uma passagem aqui que eu anotei, porque eu achei muito interessante, para vocês verem como Deus vê. Está em 2 Pedro, em 3, no versículo 8 e 9. Então diz assim: mas uma coisa, caríssimo, de que não vos devereis esquecer. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda o seu cumprimento de suas promessas, como alguns pensam, mas ele usa da paciência para convosco. Então, além dele ter um propósito na vida de todo mundo, ele é compassivo, ele tem paciência, porque ele sabe que a gente é cabecinha dura, né? Nós somos aqui cabecinha dura, fico ali às vezes dando murro em ponta de faca, às vezes ele manda ir para um lado, a gente vai para o outro, e por aí vai. E ele é paciente, porque ele sabe, ele não desiste, não desiste. Ele fala, não é isso que eu quero para Silvia Paula, não é isso, então vamos treinar ela a ser forte, vamos treinar ela, porque o que eu tenho para ela é muito grande. E isso vale para mim e vale para você aí do outro lado. Se apegue em oração. A oração, gente, é de graça. A oração, na época de Davi, não tinha Rivotril, né? Não tinha, não tinha Rivotril, não tinha psicólogo, não tinha nada, hein? E o que ele se apegava era na oração. Se você for ver os salmos, a maioria dos salmos são de Davi, porque era cânticos. Davi era músico, ele gostava muito de cantar. Então você vê que a maioria dos salmos ali são de Davi e são lindos. E ele sempre fala muito sobre a oração, sobre o amor que ele tinha por Deus. E teve muitas vezes dele estar em situação muito difícil, como dele ter que se fechar no quarto e ficar triste e só se levantar a partir da oração. A oração tem cura. Tem uma pesquisa que foi feita que tem, só da população aqui no Brasil, são 9,3% da população sofre de ansiedade. Ansiedade, gente, sem contar as outras coisas, né? Depressão, síndrome, as outras coisas, só de ansiedade, entendeu? Dá em torno aí de 30% dos brasileiros. E tem mais uma pesquisa que eu fiz aqui que eu achei muito interessante, que fala que foi comprovado cientificamente que 91% das nossas preocupações, dos nossos medos, nunca vão acontecer. Olha só, foi feita uma pesquisa, hein, gente? Porque eu sou dessas. Ou é comprovado cientificamente, ou tá na Bíblia para mim acreditar. E essa pesquisa foi feita. Então, pensa, 91% de tudo que a gente tem medo, de todas as nossas preocupações, nunca vão acontecer. Então, pensa, respira fundo, como diria minha avó Lúcia, conta até 10, se não der, conta até 20, mas não entre em desespero. Entenda que Deus está à frente de tudo. Ele é o Senhor do mundo, Ele que criou tudo. Então, apenas converse com Ele, peça a Ele. E Ele com certeza vai te ouvir, vai te dar a direção. Aprenda a tirar proveito dos momentos difíceis para que lá na frente você encontre a glória. Tá certo? Compartilha esse vídeo, hein? Porque ficou bom, hein? Fala a verdade. Compartilha, que eu tenho certeza que aí você tem um WhatsApp cheio de gente aí que precisaria ver esse vídeo, tá bom? Mais uma vez eu falando, se não tá inscrito aqui, tá perdendo tempo, hein? Já se inscreve, aciona o sininho, dá aquele like, compartilha e fala aqui pra mim abaixo. E aí? Você já passou por este momento? Já passou pelo momento de caverna? Conta pra mim. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo no coração.